Bom, estamos de volta aqui com o GGN 20 horas. Vamos primeiro ao nosso balanço. Hoje foi um dia terrível, terrível, terrível. O balanço aí do coronavírus. Você teve. Já foi para 5.466 óbitos. Vocês lembram aquela curva logarítmica que nós mostramos aí do Conavid? Que está sendo batendo na mosca aí, né? Nós falamos, vai dobrar o número de notificações e com uma taxa de letalidade muito alta. Por quê? Porque as notificações são em cima das pessoas já completamente contaminadas também. Eu estava ouvindo agora um vídeo daquele, como é que chama o gaúcho aí, que disse que ia ser uma gripinha também. Continua insistindo que não é nada, que não é nada. E hoje nós tivemos essa afirmação do Bolsonaro que é repelente, né? Ontem é aquela história. O que eu tenho com isso? E daí? 5.000 e tantos mortos. E hoje ele usa uma argumentação que devia. Aí só analista de Bagé para dar jeito, né? A argumentação dele, em síntese, é o seguinte: eu não fiz nada contra o Covid-19, logo a responsabilidade pelas mortes é de quem fez, que são os governadores. É uma coisa repelente, mas quando você olha o grau de imbecilidade de parte relevante da opinião pública brasileira, em terço, às vezes mais que isso aí, acreditando em todas as loucuras e besteiras, e esse lado evangélico não é da religião evangélica, né? Esse lado fundamentalista, né? Hoje nós tivemos aquela cena dantesca aí do novo ministro da Justiça falando em profeta, então é o resultado que você tem quando você destrói as instituições. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco com o advogado, jurista e professor aqui do 11 de agosto, o Maurício Dicker. Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre Paulo Guedes. Aliás, não tenho nenhuma simpatia pelo estilo do João Dória, mas hoje ele teve uma atitude que se exige dos governantes. Diz que se continuar caindo o grau de confinamento, de isolamento social, ele vai estender o isolamento aí para evitar uma tragédia. Agora é interessante, eu publiquei hoje de manhã um estudo da Universidade de Harvard, um estudo bem detalhado, estudo matemático também, é cheio de hipóteses também que os caras não têm certeza. Por exemplo, vamos pegar duas hipóteses aí. A pessoa se contamina. Quando ela se contamina e sara, ela está imune? Você não tem certeza. No caso de Harvard, eles acham que pode ficar imune por 2 anos, por 5 anos, ou pode não ficar imune. Então, você veja a largueza que você tem aí de hipóteses, né? Um outro ponto complicado aí desse estudo deles também, aí é quanto tempo que dura esse coronavírus. Vem uma vez só, ou se vem sazonalmente, que nem você tem na gripe. Então, você vê que são pontos centrais que ainda não foram definidos. E daí eles fazem estudos dizendo o seguinte: o isolamento, você tem que definir estratégias. Por quê? Porque você vai pegar mais no inverno. Então, se no verão você faz um isolamento muito bem feito e tudo, parte grande da população não é contaminada. E vai ser contaminada no inverno, que é pior. Eu vou te falar, viu? Quando você coloca uma planilha, um sistema de computação nas mãos de cientistas, é um problema sério, né? E quando você não tem a ciência, nós vimos hoje aí naquela coletiva, é o país, eu vou te falar, é um país surreal, né? Do Paulo Guedes com o Braga Neto, né? Os dois falando, hipotecando juros de amor eterno, relações familiares e tudo. E daí veio o Braga Neto e fala: não, aquele plano que nós anunciamos, não chamamos o Paulo Guedes porque ainda não entrou, não chegou a hora do financiamento do plano. O financiamento, quando chegar o financiamento, vem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes que não tem financiamento, porque tem a lei do teto e pereré, pereré. E daí ele começa a jogar para público leigo, ele começa a jogar todos os sofismas. Não, nós temos aí, a União tem milhares de prédios públicos, nós vendemos os prédios para resolver a dívida pública, que é uma tolice monumental. Ou senão, com 20 bilhões aí, as concessões, vamos conseguir 200, 250 bilhões. Gente, concessão com a economia do jeito que está em frangalhos, só se vender na Bacia das Almas. Então, aí entra uma discussão que eu estou preparando um seminário mais à frente, para a gente discutir esse negócio da emissão de moeda,
que é a única alternativa que você vai ter para tirar o país desse lamaçal aí. Por que emissão de moedas? Primeiro, sem gasto público você não recupera a economia. Isso aí já é consenso. Você tem duas maneiras de financiar o gasto público, quando você não tem superávit. Ou você emite títulos, emite dívida, que tem um baita risco, que cria vulnerabilidade, ou emite moeda. Qual que é o risco de emissão de moeda? Inflação ou fuga de capitais. Inflação não tem com essa crise. E fuga de capitais não tem nenhuma relação de causa e efeito entre você emitir moedas e haver fuga de dólares. Aliás, os dólares já fugiram antes de se começar a discutir essa questão. Não tem nenhuma relação causal. O dólar foge porque você tem um efeito manada que diz que se emitir moeda vai ter descontrole fiscal. É tudo efeito psicológico. Então esse é um caso muito complicado. Agora, o fato do dia foi essa decisão do Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes, do Supremo, de impedir a posse do novo delegado-geral da polícia, o Alexandre Ramagem. Então nós entramos num caso complicadíssimo aí, que são os vácuos de poder que se criaram no país lá atrás. E começou com o Supremo, começou com a pregação do Luiz Roberto Barroso, aí, que a Constituição tem que ouvir a voz do povo, que a Constituição é dinâmica, cabe ao Supremo rever a Constituição, do Gilmar, quando ele impediu a posse do Lula, do Fachin, quando avalizaram todos os abusos da Lava Jato. Então, quando você cria esse vácuo, as corporações tendem a ocupar espaço. Até a TCU, aquele Marcelo, não sei das quantas lá, a AGU, Ministério Público Federal, Lava Jato, que virou uma entidade, né, uma entidade à parte, Supremo. Daí você tem o caos armado. Hoje nós temos um presidente que é uma ameaça direta ao país. É uma ameaça do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, do ponto de vista diplomático, com esse ministro das Relações Exteriores, já se indispôs com a comunidade judaica internacional, com a China e tudo. É uma ameaça para todo lado. Hoje, agora, vem a informação que o CNPq vai tirar aquelas bolsas de iniciação científica. Estão destruindo o país. Vai destruindo o país. Mas daí entra, então, aparece o Supremo como salvador. E daí vem o Alexandre Moraes e diz que não pode tomar posse o novo delegado-geral da Polícia Federal. Isso aí é uma decisão correta? É sobre isso que nós vamos entrevistar o advogado, jurista, professor, aqui do 11 de agosto, Maurício Dieter. Boa noite, Maurício. Boa noite. Prazer falar contigo. O seu sotaque curitibano não engana. Como é que você viu essa... Sou natural de Curitiba, eu moro em Curitiba, embora seja professor na USP, eu assumo esse trajeto toda semana, né? Ainda não consegui me adaptar a São Paulo completamente, e tenho minha família, tenho, enfim, toda uma biografia aqui no Paraná, e esse sotaque, né? Eu vou carregar o resto da vida. Você sabe que eu só acostumei com São Paulo quando eu conheci um boteco aqui, o Bar do Alemão, né? Então, como é que você viu essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes e a celebração da decisão dele por parte relevante aí dos críticos de Bolsonaro? Olha, Nassif, eu quero dizer assim, eu me manifestei sobre isso assim que eu vi a notícia. No Twitter teve uma repercussão muito grande e bastante negativa, porque as pessoas normalmente me encontram com as minhas convicções políticas à esquerda, e para a centro-esquerda brasileira parece que defender a Constituição, mesmo quando isso não é uma situação, digamos, assim, agradável, porque significa, de certa forma, defender a posição do presidente da República, e é um abjeto, asqueroso, repulsivo chefe do Executivo Federal, mas acima das minhas opiniões, das minhas convicções políticas e do meu desprezo por ele, está a Constituição como uma norma que dá estabilidade à democracia brasileira. E acho também, essa é a primeira coisa, dizer assim, eu não tenho nenhuma simpatia em defender a nomeação feita pelo Bolsonaro, mas eu quero reconhecer que essa nomeação é legítima e não deveria ter sido barrada, ainda mais numa manifestação liminar de um juiz, de um ministro, mas de maneira assim, singular, né, quer dizer, sem sequer passar, talvez, pelos outros. Então, talvez colocasse em julgamento logo, para que outros pudessem se manifestar, e pelo menos uma maioria se formasse, mas, assim, de maneira monocrática, liminar, me parece atravessar os poderes da República de maneira muito perigosa. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte, o STF aqui está perdido numa espécie de discussão abstrata de princípios que revela o que tem de pior no direito brasileiro.
que é você suspender decisões sobre matéria concreta numa metafísica principiológica, onde você mistura moralidade, pessoalidade, dignidade humana, sabe, um monte de frases coringas de senso comum jurídico, um tanto clichê, para tomar decisões que são de conveniência política, para tomar decisões que têm conteúdo eminentemente político, né? Nessa hermenêutica vulgar, profundamente influenciada pela opinião pública e publicada, está o pior do judiciário brasileiro hoje. Então, novamente, o STF comete um erro grave de se politizar e avançar em algo que alivia a pressão sobre o Congresso, né? Então, politicamente, talvez o que a esquerda devia pensar é que quando o STF se arvora esse lugar e atua politicamente, ela acaba esvaziando a disputa no Congresso, que é por onde, no final das contas, as coisas têm que se encaminhar. O Bolsonaro já fez por merecer mais de um processo de impeachment. Há uma fila de crimes de responsabilidade a serem julgados. Então é como se a gente tivesse uma panela de pressão de contradições e uma decisão monocrática dessa natureza levanta a tampinha para a coisa cozinhar um pouco mais, né? Uma decisão errada. Agora, vamos falar juridicamente, certo? Tirar daí digamos, da hipostasia dos princípios e falar concretamente. O que disseram os defensores da decisão do ministro Alexandre Moraes? Disseram, primeiro, que havia um desvio de finalidade. Bom, isso é impossível de dizer. Por quê? Porque o desvio de finalidade é o desvio de uma ação teleológica que teria sido praticada ou não no futuro pelo Ramage se nomeado, né, se tomasse posse. Então você não tem como avaliar isso antes, porque você está fazendo uma espécie de análise de caráter dele, como se a vida dele fosse o desvio de finalidade, o que contrasta com o fato de que ele já é um servidor público, atuando num cargo da maior importância junto ao Executivo Federal, tendo sido indicado do governo anterior. Então, não pode ser feito esse julgamento, e se foi errado, porque não é coerente com a própria função que ele ocupa hoje. Se trata de desvio de finalidade, ele não só não poderia ser nomeado, como deveria ser imediatamente afastado da posição que ele já ocupa, certo? Então, um argumento falso, errado. Segundo argumento é do interesse público. Bom, mas quem é o intérprete do interesse público, né? Veja, o Ministério Público, por exemplo, diz que atua em favor do interesse público. O que o Ministério Público faz no Brasil é basicamente acusar gente pobre por crime patrimonial e tráfico de drogas. Isso é o grosso da atividade do Ministério Público. Esse é o interesse público? Isso é uma visão muito parcial, muito particular do que é o interesse público. Isso é o encarceramento, né, de pessoas pobres por crimes patrimoniais e tráfico. Então, essa ideia de que o interesse público pertence a uma instituição, seja o Ministério Público, seja a AGU, seja o STF, né? O interesse público aqui, muito claramente, e infelizmente, foi consagrado no voto popular. Bolsonaro foi eleito para fazer esse tipo de indicação. Então, a gente também tem que cobrar a responsabilidade os eleitos e os eleitores. As nomeações que ele fez, nenhuma delas, né, deixa de atender o interesse público, porque ele foi investido do poder de realizar o interesse público naquilo que é ato privativo seu, assim definido, né, pela Constituição da República, no artigo 84. O outro argumento que apresentaram é o argumento da moralidade, certo? Agora, Nassif, vamos ser, né, assim, vamos falar honestamente. Quem que cumpre o requisito de moralidade no Ministério do Bolsonaro? Damares? Weintraub? Quer dizer, Salles? Não, eu vejo que moralidade. Bolsonaro tem alguma dignidade moral para ocupar o cargo que ocupa? Então, assim, impedir a nomeação do Ramage por moralidade chega a ser até uma maldade com ele, porque quer dizer que Regina Duarte, Salles, Weintraub, todos eles têm moralidade e esse cara não tem, porque... Aliás, esse aí tem uma carreira na Polícia Federal respeitada, os outros nada. É uma loucura esse negócio, porque se o critério é moralidade, como é que os outros ministérios continuam funcionando? Então, assim, um argumento vazio, né? E outra coisa, a moralidade vai ser avaliada como? Num juízo de caráter preliminar? Né? Assim, aqui eu posso dizer com toda tranquilidade, esse predicado de moralidade não tem nenhuma consistência, é só retórica, né? E o último argumento que usaram é o argumento da pessoalidade, que as indicações têm que ser impessoais. Outro requisito absurdo. Qualquer pessoa que é presidente da República e vai indicar para cargos de confiança, aliás, de extrema confiança, tem que ter um vínculo pessoal. Todos os ministros do Supremo que foram indicados por Lula, Dilma, Temer, todos eles tinham vínculos pessoais com quem os indicou e criaram vínculos pessoais com senadores que os endossaram. Então, claro, veja, eu não quero negar que a Constituição da República prevê que é requisito para os atos da administração pública a ideia de impessoalidade.
Mas isso se cumpre não porque eu desconheço a pessoa, mas porque eu posso julgar objetivamente a sua biografia e ela oferece as condições técnicas para ocupar o cargo. Existem, evidentemente, limitações muito estritas no campo da administração pública, já numa esfera inferior, em relação a nepotismo e outras situações que, enfim, a República despreza, porque ela não quer que isso vire uma espécie, né, de patrimonialismo, de assunção do cargo público como se fosse uma extensão da família. Mas escute, o governo Bolsonaro é a própria expressão disso, e até agora isso não foi barrado. Basta ver que o vereador vira assessor especial do Planalto e há muito pouca resistência contra isso quando se fala de pessoalidade. Então para não ocupar muito tempo, né, para dizer, olha, desvio de finalidade, interesse público, moralidade e pessoalidade não são argumentos que autorizem uma decisão dessa gravidade. Por que isso não deve nos preocupar? Especialmente para as pessoas que têm convicções mais à esquerda, como é o meu caso. Porque qualquer governo minimamente progressista que queira implementar um plano de governo com pessoas capazes e aptas a dirigirem esse processo vão poder ser impedidas pelo mesmíssimo argumento retórico apresentado nesse caso. Foi isso que aconteceu na nomeação frustrada do Lula, da Dilma, que indicou o Lula para a Casa Civil, foi isso que aconteceu no episódio da Cristiane Brasil, foi isso que aconteceu em outros episódios. Eu vou te dar um exemplo que não tem a ver com isso, tá? Mas enfim, todas as instituições preocupadas com a questão criminal no Brasil se uniram. Quando o STF negou parte do indulto presidencial de Natal, aquilo era uma clara intromissão no que é prerrogativa do presidente. O presidente tem capacidade de indultar quem ele quiser. E o STF não tem que se meter nisso. É o Congresso que é necessário para ver isso. Isso é expresso da Constituição como um direito. Quando coisas que são óbvias, que estão escritas e sujeitas à análise de qualquer sujeito alfabetizado, não pode o Supremo aqui criar uma espécie de criptografia do interesse público, né, como se pudesse ele decifrar o que está cifrado ali. Eu já cansou de fazer essa discussão. Era a mesma coisa em relação à presunção de inocência. Olha, talvez eu mesmo tenha dúvidas se o trânsito em julgado é absolutamente necessário, mas é o que está escrito. Sabe, se está escrito e é uma regra, se cumpre. O STF cria com isso uma armadilha para si próprio. Quando o fundamento das decisões do STF passa a ser a opinião pública e publicada, ele perde o poder da Constituição e se torna refém dessa opinião. E quando essa opinião virar contra eles, eles não vão ter como procurar o refúgio da lei. Maurício, vou pegar esse negócio da tutela. Nós temos dois tipos de tutela. E hoje, uma parte da opinião pública querendo a tutela do Supremo, uma parte, o próprio Supremo aí, querendo, não digo a tutela, mas o endosso do poder militar, e ao mesmo tempo um presidente da República eleito pelo voto, legitimamente pelo voto, que coloca o país em risco. O regime presidencialista, da maneira como está definido hoje, é o caminho ou teremos que encontrar alguma alternativa de estabilidade ou alguma liderança que traga um mínimo de racionalidade nessa discussão? Olha, eu tenho até receio de comentar politicamente, porque o que parece é que as circunstâncias voltam a pedir uma espécie de bonapartismo para salvar a presidência no Brasil, a instituição presidência, né? Porque só um presidente muito fragilizado, já sob uma certa suspeita, que seria mais típica talvez de um parlamentarismo, poderia ter uma nomeação para a chefia da Polícia Federal barrada por uma decisão monocrática de um ministro do STF. Ou seja, esperar por um certo bonapartismo é ainda pior, né? Porque isso indicaria mais ainda o enfraquecimento dos partidos. Mas, Nassif, isso foi construído de maneira, assim, pouco a pouco, né? A ideia de que os representantes do Congresso não têm que ser partidários, mas têm que ter a própria consciência, o esvaziamento dos partidos, que dão alguma consistência a planos de governo, em relação aos quais podem ou não ser construídas frentes, amplas ou não tão amplas, é só pelos partidos políticos. E o partido político que tinha condições de fazer isso, conseguiu ser de tal maneira colado à imagem de corrupção, que hoje não consegue oferecer uma opção consistente para ocupar esse lugar. E aí eu acho que você tem razão no que você está indicando. De repente, volta a se precisar de um herói, volta a se fazer o mesmo erro messiânico que elegeu Collor, Bolsonaro, e pode eleger mais um, enfim, desses oportunistas que apareceram nessas operações dos últimos anos, para vir de cavalo branco tentar salvar a democracia no Brasil. Eu não falo em cavalo branco, outro dia eu vi um desses dísticos aí de um parente falando que o Chico Xavier disse que a salvação viria num cavalo branco. Eu acho que ele confundia, era o cavalo, não era o Dom Sebastião, era o cavalo. Então, para a gente terminar, nós temos aí
um efeito manada que pega o judiciário, pega o Ministério Público, pega a mídia, pega... E esse efeito manada criou, nos últimos anos, essa maluquice de um procurador lá de Bento Gonçalves querer indiciar um cientista por estudos. E o judiciário foi totalmente politizado, primeira instância e tudo. Você acredita que possa haver um movimento de manada em direção contrária aí, ou esse conservadorismo estéril aí deve continuar? Olha, não vejo razões para otimismo, né? Eu, felizmente, Nasci, também tenho que reconhecer o seguinte: eu sou um professor universitário com vida profissional no cotidiano forense. Na universidade, eu ainda encontro um certo respiro intelectual, né? Assim, posso dizer que uma das coisas, digamos, mais ou menos positivas dessa pandemia foi voltar a certos consensos que estavam sendo bastante atacados pela frente neoliberal, né? Acho que hoje todo mundo tem consciência de que a universidade pública é fundamental, de que saúde universal é fundamental, de que a educação cumpre um papel que transcende a educação, mas dá conta da própria possibilidade de trabalho, enfim. Então, se tem algo positivo desse contexto pandêmico, foi ter voltado a valorizar esses institutos. Agora, do ponto de vista político, não. Porque ao mesmo tempo em que enfraquece, né, a figura do Jair Bolsonaro, cria uma certa mitologia de uma racionalidade que esteve em volta dele, como se houvesse, digamos, se a gente pudesse tirar do Bolsonaro uma parte que não fosse, sabe, repulsiva, e que isso fosse, né, o item que faltasse para compor esse cenário. Tenho visto dificuldade na esquerda em ser protagonista, além de uma espécie de sempre atrasada, sempre caindo no jogo, não é propositiva, não tem levantado bandeiras, não tem conseguido arregimentar, sabe? Parece que está patinando, esperando que o próprio fracasso da direita anuncie a esquerda como opção redentora. A gente não deve cair nessa tentação, né? Acho que é o momento de pensar em programas, de pensar política num sentido forte, pensar política partidária. Enfim, não estou animado em relação ao futuro. Eu estou lendo agora, por acaso, um livro de um sociólogo extraordinário, que é o Mariano Menegatti, que descreve o tempo presente para as esquerdas como ficar olhando os ponteiros do relógio no pulso de um cadáver. Quer dizer, como se o tempo daquele cadáver, daquilo que já foi superado, pudesse, pelo próprio transcurso do tempo, apresentar as suas soluções. As soluções não vão vir do jeito que elas estão postas, né? Para resgatar o espaço institucional, para tentar salvar a democracia brasileira num sentido forte, é hora da gente usar as cabeças pensantes para poder voltar a pensar programas de conteúdo, né? Para pensar questões de fundo. E não esperar que alguém venha aí num cavalo encelado para poder resolver nossos problemas por decreto. Maurício, obrigado aí por sua participação. Imagina, Luiz, obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo. Bom, vamos aqui às nossas questões de hoje aí. Mariana. Boa noite, pessoal. Boa noite, pai. Vou fazer um comentário. Não é só a gente que fica trocando gracinha de família. A Neuza de Éter falou: muito orgulho desse meu sobrinho. Ela é a tia do entrevistado. A Esplêndida História mandou o seguinte comentário: Maurício está certo. A CF todos os dias é estuprada pelos próprios membros do STF. São os responsáveis pelo atual estado das coisas. Bolsonaro abraçou Gilmar Mendes, ambos sem máscara. É isso aí. Você tem esse desmonte, quando começa lá atrás essa história de ouvir a voz das ruas e tudo, o Supremo sempre foi feito para ser contra-majoritário. Ou seja, garantir direitos de minorias e contra as ondas de opinião pública. E ali, quando começou esse populismo penal em cima desses filósofos de pá quebrada aí começou o desacerto, o desmonte do país, efetivamente. O Francisco de Assis pergunta: na cifra, essa criminalização da política não começou em 2012 no julgamento do Mensalão? Foi lá, seguramente foi lá. Mano. Ali, veja bem, você tinha até então todo um conjunto de ataques. Desde 2005, você tinha conjunto de ataques em cima de factóides, capas de revista, manchetes de jornais, que eram desmontados por si só, eram inverossímeis e tudo. Quando o Ministério Público passa a querer ocupar espaço, o que acontece? Você cria o Mensalão. O Mensalão foi uma tentativa, na época, lá de conseguir adesão dos pequenos partidos, que pagando as despesas de campanha, transformaram num pagamento mensal, criaram algo que não existia, que tal do desvio da Visanete, e ali você descobriu, nós escrevemos na época, várias vezes, você descobriu a metodologia que derrubou Getúlio Vargas.
Você tinha lá uma voz oficial soltando informações selecionadas todos os dias e toda a mídia repercutindo. Agora não se aprendeu nada com aquilo, né? Não se aprendeu nada, nada, nada. Aliás, Mariana, eu vou dar uma interrompida aqui para a gente aproveitar. Vamos pegar aqui uma entrevista que eu fiz hoje mostrando o início desse sistema anticorrupção que foi com o Márcio Tomás Bastos lá atrás. Até na época ele montou o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, juntando um modelo que juntava todo mundo, as inteligências da Polícia Federal, Ministério Público, COAF, Receita, Banco Central, para atacar de forma sistêmica os crimes financeiros aí. Eu sei bem disso que na época ele me convidou para dar uma palestra. Era uma cidade perto, não sei se é Sobradinho, uma cidade perto lá de Brasília. E eu fui dar palestra de abertura e ele falou, olha, bate aí no Ministério Público e na Polícia Federal, nos erros, na incapacidade deles de entender esses crimes financeiros. Eu tinha feito na época lá uma série na Folha sobre o caso dos precatórios, mostrando todas as nuances aí de como se dava lavagem de dinheiro no mercado e tudo. Então lá estava o Cláudio Fonteles, estava o pessoal da Polícia Federal e tudo. Daí mostrei toda essa questão. Daí, com o tempo, o que aconteceu? Ele criou toda essa estrutura de anticorrupção, não foi Temer, olha, agora Temer, né? E na época eu conheci um jovem assessor do Márcio, que era o Pedro Abramowai, que depois virou secretário nacional da Justiça no tempo do Tasso Genro. Eu fiz uma longa entrevista com ele, longa não, 15 minutos de entrevista com ele, deixa eu pegar aqui para vocês. Depois vale a pena pegar a íntegra lá para ver como... Porque você cria o sistema, foi eficaz o sistema, foi muito eficaz, mas esse sistema, à medida que eles ganham poder, eles tentam transformar, perde o controle. E o primeiro caso foi a Procuradoria-Geral da República, lá com o Roberto Gurgel, lá que... O anterior dele também, Antônio Fernando, o Joaquim Barbosa e tudo, que passam a desmontar o sistema político com a intenção de firmar o poder da burocracia, né? Veja aí. O Estado, Pedro Abramowai, já foi secretário nacional de Justiça e participou com o Márcio Tomás Bastos da montagem do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que foi um grande avanço na época. Pedro, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi montada a SISBIN e como que isso, de um lado, gerou uma melhoria no combate à corrupção, mas de outro também gerou um poder político aí e a apropriação da política pelos setores envolvidos aí, né? Claro. Acho assim, o tema de inteligência no Brasil é um tema ainda mal resolvido. Acho que foi feito muito para tentar lidar, mas ainda é mal resolvido. Ele é mal resolvido porque, claro, a nossa herança é o SNI, né? Que foi o grande espaço de usar todos os métodos de inteligência, etc., para perseguir os inimigos do regime, né? Os sistemas de inteligência em outros lugares do mundo são extremamente bem regulados. O papel do Congresso no controle deles, o papel quais informações... O Congresso americano tem condição de saber quase tudo que a CIA está fazendo, né? Ele dá um belo depoimento aí. Ele começa falando primeiro da BIM, e depois dá um belo depoimento sobre o SISBIN, sobre o sistema, a maneira como passou a interagir essas inteligências, que deram depois o espaço aí para as forças-tarefas e para essa politização que ocorre hoje. Você tem um espaço vago, então todo mundo tenta pegar a sua casquinha aí, Ministério Público, é TCU, é AGU, é Polícia Federal. Então, esse é um jogo complicado. Eu chamo a atenção de vocês para 3 matérias que saíram hoje no GGN. Uma reconstituição do trabalho do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro com as rachadinhas do Flávio Bolsonaro e tudo. Um trabalho que a Cíntia, nossa repórter, fez aqui, que tá bem interessante para vocês acompanharem aí. O outro foi um levantamento muito interessante também da Patrícia sobre a empresa chinesa. Sobre a empresa chinesa que estão querendo transformar em sócia
da Embraer. Eu estive na China, logo que a Embraer foi para lá, eu acho que eu mencionei aqui. E a ideia é o seguinte, o que a China fazia. Eu te entrego parte do meu mercado, deixo você participar do meu mercado, você transfere a tecnologia. E tem esse levantamento bem interessante, mostrando que a empresa chinesa, Conac, uma coisa assim, ela não conseguiu ainda ter excelência em avião. Ela vende aviões de baixíssimo custo, de baixo custo, mas de tecnologia muito superada. Então, ela precisaria ter uma injeção de tecnologia aí para poder ir para frente. Agora, enquanto a gente fala isso, o que acontece? Os suecos da Saab já estão adquirindo os fornecedores brasileiros. É um país do arco da velha, né? Esses fornecedores se desenvolveram em cima do mercado brasileiro, em cima de recursos brasileiros, financiamentos à pesquisa, FINEP, a universidade pública, né? O apoio às compras governamentais da Embraer em defesa. Quando está tudo pronto, vem aqui a empresa sueca, compra e não tem reação nenhuma. Você não tem reação desse governo nem se fala, né? Você não tem reação, por exemplo, a aeronáutica, que está ligada aí ao sistema FX. Na coluna econômica de hoje eu mostrei como que o sistema foi montado em cima de um seminário que nós fizemos em 2015, com a participação do pessoal da aeronáutica, mostrando como que foi o planejamento em torno do Gripen. A maneira como você desenvolveu a cadeia produtiva, como você transferiu tecnologia. Gente, você tinha umas 5 empresas brasileiras mandando engenheiros para a Suécia para absorver a tecnologia. A Embraer mandou uns 40 engenheiros, a outra mandou 15 engenheiros, a outra mandou 20, tudo absorvendo tecnologia. Essa tecnologia vindo para cá ajudaria a fazer, em sociedade com a Gripen, com a Saab, o Gripen, que era essa nova geração do Gripen, e se espalharia aí pela economia. Então essas empresas ganhariam excelência a partir desse conhecimento maior. Você abriria espaço para novos produtos, para novas cadeias produtivas. Isso aí foi jogado fora pelo Temer lá, por 5 bilhões de dólares. Vem a Boeing, oferece para os acionistas minoritários, aqui, eu vou te dar uma bolada aí. Então todo esse ganho indireto que o país tinha, que é muito mais relevante, digamos, que os resultados de caixa de 3 anos, de 4 anos de Embraer, foi para o vinagre. Então espera-se que agora, não, você vai ter que ter alguma racionalidade lá, mas se os setores interessados aí não reagirem, se o pessoal que pensa Brasil efetivamente não reagir, vai jogar fora essa oportunidade aí. E é uma besteira, como nós já mostramos em entrevistas aqui com especialistas, separar a aviação militar de aviação civil. A Embraer, o grande salto dela foi quando lá atrás ela fez parcerias, não lembro se é fábrica italiana ou francesa, e essas parcerias permitiram grandes ganhos em aviação militar, grandes ganhos para a aviação civil, para os jatinhos dela e tudo. Então agora, com esse negócio do Gripen, a escala que você dá a essa assimilação de tecnologia vai para a área comercial. E tudo isso ia ser jogado fora por conta dessa questão com a Boeing aí, né? Bom, Mariana, vamos mais uma rodada aí antes de terminarmos aí. O Daniel Miag fala, Luiz, o Datafolha mostrou que o apoio de Bolsonaro com a população de baixa renda aumentou. Não é uma contradição, já que o segmento mais atingido, e mesmo assim, parte desse segmento concorda com as falas dele. Eu acho isso bizarro. É bizarro, mas o que ele fez hoje aí? Fala, enquanto os governadores impedem o pessoal de trabalhar, eu dou dinheiro dos R$600 que nem chegou na ponta. Quando você analisa friamente, tecnicamente, com isenção, o que ele está fazendo, a parte econômica está fazendo, é um horror. Agora, quando você pega a informação na ponta, nós não temos sistemas de informação competentes para chegar na ponta. Então vale essa demagogia. Eu me preocupo aqui em levar dinheiro para vocês, o meu dinheiro para vocês, enquanto que os outros não querem deixar você trabalhar. É o subdesenvolvimento de um sistema de informação no qual tem grande responsabilidade sucessivos governos aí que não trabalharam essa questão das concessões de rádio e TV. Toda concessão de rádio e TV tem como contrapartida levar informação objetiva, pedagógica, cultural à população. Aqui permitiram desenvolver um modelo sujo de programas sanguinolentos aí, de só shows, sem nenhuma preocupação, e depois de venda de espaço para igrejas e tudo. E agora nós estamos pagando isso aí. Não é falta de educação, é falta de modelos de
de radiodifusão aí. Vamos lá, Maria. Outro, Daniel Magalhães, coloca que o surgimento do pobre de direita, influenciado pela grande mídia e o discurso da Lava Jato contra a corrupção, cujo desfecho sensacional com a prisão de Lula feriu o círculo propagandista, né, da direita. Eu tenho uma sugestão pessoal para a gente procurar alguém dessas comunidades para poder falar, né, em nome dos pobres, entende? Como é que existe esse fenômeno do pobre de direita? Inexplicável. Nós andamos escrevendo aí, a pessoa, quando ela sobe de nível, sai da extrema miséria, vira uma classe C, uma classe B, ela quer se identificar. Nós não temos redes de segurança, ela tem medo de voltar para trás. Então, a maneira que ela tem é se identificar com a nova classe que ela chegou. E ao se identificar com a nova classe que chegou, ela tem que ter autoestima, dizer que foi mérito dela e passa a reagir contra quem está vindo de baixo e competir com ela. E é um processo natural, digamos, na mente humana. Mas eu queria que você falasse rapidamente, já que nosso tempo está esgotando, Mariana, como é que está sendo aí em Ubatuba essa ação a favor do isolamento? Então, a gente está no topo, né, da lista das cidades litorâneas, das cidades que estão em isolamento. Isso é ótimo. A população se organizou aqui por meio de aplicativos, rede agroecológica, os pequenos produtores, a gente está micro se organizando. Porém, o turismo continua rolando solto, surfistas à torta e à direito, pessoal vindo pegar uma praia com a família com cooler, não tá legal. Agora, pai, aqui do lado, esqueci o nome, meu Deus. Aqui em Caraguá, Nassif. Por causa disso, eu sabia que você ia me corrigir. Aqui em São Sebastião, que também é uma das cidades que está no topo da lista de isolamento, a prova de que esse isolamento só acontece de forma local é que os hospitais estão lotados de turistas. Vamos aí à nossa música de hoje, com uma pessoa fantástica aqui. Fantástica, que nós fizemos uma vez um sarau no Rio, e ela deu uma canja lá, uma baita. Na época ela tocava cavaquinho muito bem também. Mas toca violão, que é uma maravilha, canta, que é uma delícia, que é a Nilce Carvalho. Vamos ouvir aqui. Vocês vão ver o que é o som dos melhores aí. Não tenho nada, Senhor, é por isso que eu vou embora. Nas minhas mãos não tenho nada, Senhor, tô com fim. Arranja um pouquinho pra mim agora. Nas minhas mãos não tenho nada, Senhor, é por isso que eu vou embora. Nas minhas mãos não tenho nada, Senhor, tô com fim. Arranja um pouquinho pra mim agora. A saudade bate forte como as ondas no rochedo. O amor não é brinquedo, pode até enlouquecer. Eu não vou te esquecer de morrer, não tenho medo. Antes tarde do que cedo, tenho muito que viver. Nas minhas mãos não tenho nada, Senhor, é por isso que eu vou embora. Nas minhas mãos não tenho nada, Senhor do bom fim. Arranja um pouquinho pra mim agora. Vou pegar a nuvem que sombreie o teu caminho, que te envolva com carinho, traga paz no teu olhar. Bom, minha linda criatura, vamos terminando aqui. Um abraço para vocês. Eu deixo. E olha, tá votação unânime aqui para você continuar me chamando de pai, viu, Maricota? Eu vi, entendi. Até mais, gente. Mariana está representada. Nas minhas mãos não tenho nada, Senhor do bom fim. Arranja um pouquinho pra mim agora. Arranja um pouquinho pra mim. Arranja um pouquinho pra mim. Arranja um pouquinho pra mim agora. Bom dia, gente. E beleza.